Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de seminários. Para hoje, a gente vai ver como é que a gente pode reconhecer um trabalho técnico científico. Então, a gente vai ver o que a gente tem que observar para identificar um trabalho como ele sendo um artigo científico, o que a gente deve observar para reconhecer um trabalho como um livro, o que a gente observa para reconhecer como sendo um capítulo de livro, e como é que a gente reconhece um resumo simples e um resumo expandido. Então, a gente vai ver isso nessa aula de hoje. E essa primeira parte da aula de agora é para a gente ver um artigo científico. Como é que a gente vê um documento e tem a certeza que ele é um artigo científico. Então, eu vou compartilhar agora minha tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui para a gente poder descobrir isso juntos. Então, acho que vocês já devem estar vendo a tela. Eu vou só fechar a câmera, porque aí fica mais fácil de postar a aula para vocês. Então, aqui vocês estão vendo um exemplo de artigo científico. Como é que a gente sabe que é um artigo? Aqui está dizendo artigo de revisão. Mas aí vocês têm que tomar cuidado, porque nem sempre o fato de estar escrito que se trata de um artigo é, de fato, um artigo, certo? Mas bora lá. Quais são as características principais de um artigo científico? Primeiro, ele apresenta um título no seu topo. Então, aqui no caso, seguindo a sequência de aulas, né, que eu sempre utilizo Radicais Livres como exemplo, aqui eu também estou usando a mesma estratégia. Radicais Livres, eu joguei lá no Google e encontrei esse trabalho. O título é Radicais Livres, conceitos, doenças relacionadas, sistema de defesa e estresse oxidativo. Então, tem um título, normalmente abaixo do título, tem o nome dos autores, então é Ferreira e Matsubara, e tem a indicação da filiação dos autores. A filiação nada mais é do local de origem desses pesquisadores, ou melhor falando, a qual instituição, a qual empresa eles estão vinculados. Então, no caso, a Ferreira e a Matsubara, elas estão vinculadas ao Departamento Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu, São Paulo. Normalmente, todo artigo científico, depois do título, depois do nome dos autores, a filiação, que nem sempre é abaixo do título, pode estar abaixo do título, que é abaixo do nome dos autores. Nesse caso, está abaixo do nome dos autores. Mas, na maioria das vezes, ela está no rodapé, que é essa parte daqui de baixo, certo? Então, depois disso, normalmente vem um resumo. E nesse resumo, como o próprio nome diz, ele vai relatar os principais aspectos do artigo, né? Sobre o que ele aborda, qual a metodologia que foi empregada, qual os resultados encontrados e qual é as considerações finais dos autores. Aí, normalmente, o artigo tem o resumo em português e tem o resumo em outra língua, que na maioria das vezes é a língua inglesa. Neste exemplo aqui de artigo que eu estou mostrando para vocês, não está nesse padrão, né? Tem um resumo, tem as palavras-chave aqui em inglês e também tem em português. Depois disso, a gente tem a introdução. E a introdução nada mais menos do que você apresentar de forma sucinta os principais capítulos posteriores do seu trabalho e apresentar para o leitor o conceito do seu tema e os objetivos, o geral e os específicos. A gente vai ter uma aula, que é a aula que vem, que a gente vai falar sobre introdução de um trabalho técnico-científico. Então, eu vou apontar para vocês quais as características principais desse tópico. A gente não vai ver isso agora. Mas, beleza. O resumo tem um título, tem o nome dos autores, tem a filiação dos autores, que nem sempre é nessa localização que está aqui apresentada, apresenta um resumo, apresenta uma introdução, e para matar a charada, para você ter a certeza absoluta que se trata de um artigo científico,
Vocês vão procurar se nele, ó, tem essa parte daqui. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor de vocês lerem. E essa parte que eu deixei em azul, ela diz qual é o nome da revista, né? Revista, provavelmente da Associação Médica Brasileira. Normalmente, após isso, tem os dados do ano de publicação do artigo, que aqui foi 1997. Tem o número do volume do artigo, volume 43. Tem o número referente a esse volume 43, que no caso aqui é o número 1. E tem as páginas, aqui no caso da página 8 até a 61. Né? Eu acho que está até errado isso daí, mas tudo bem. Então, por isso, se você ler um trabalho e ele tiver o nome da revista, o ano, o número do volume, o número relacionado a esse volume, a página, então você já tem a certeza que se trata de um artigo científico. Agora, eu voltei com um segundo exemplo de artigo científico, para a gente poder visualizar. Esse já tem um formato considerado assim ideal, que todos os artigos normalmente têm. Então, qual é esse formato? Primeiro, o título, que fica logo no topo, chama a nossa atenção. O nome dos autores, que aqui no caso é somente um, Benedito Pereira. O resumo, na língua vernácula, né? A língua ao qual a revista está empregada, é uma revista brasileira. Ó, a introdução, que é o capítulo que procede o resumo. E aí, ó, a filiação dos autores, deixa eu dar um zoom, para vocês não prejudicarem a visão de vocês. Professor da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo. E o que eu tinha pedido para vocês prestarem mais atenção, né, para procurar se tem o nome da revista, que no caso aqui é a revista Motriz, o volume da revista, volume 2, o número referente a esse volume, é o segundo número do volume 2, o ano de publicação, 1996, e aqui não diz o número da página. Mas isso não é problema, porque na revista, deixa eu diminuir o zoom, sempre vem o número da página. Então, por exemplo, ó, a primeira página desse artigo é a página 71 e a última é a página 80. Para esse primeiro momento, não vai ser, o que eu posso dizer, não vai ser muito interessante para a gente saber esse número da página. Para a gente vai ser importante mais para frente quando a gente falar de referências bibliográficas, porque a gente vai precisar do número da página para a gente poder fazer a referência, tá certo? Então, para a gente reconhecer um artigo científico, é bem simples. Ver se tem um título na parte superior, ver se tem o nome dos autores, a afiliação, e para matar a charada, o principal é você procurar se está no topo, no lado ou na base, né, o rodapé, o nome da revista, o volume, o número, o ano, o número da página. Conforme os dois exemplos de artigos que eu mostrei para vocês, pode estar faltando alguns desses dados, né? Por exemplo, o número da página não estava presente nesse último exemplo que eu mostrei para vocês. Mas só de ter o nome da revista e o ano de publicação, aí você já tem certeza que se trata de um artigo científico. Beleza? Então, próximo vídeo, a gente vai ver como reconhecer um livro e a gente volta já já.